Meu pai ficou muito traumatizado com a história da lâmpada. Meu pai leu sobre a história da lâmpada há alguns meses. É sobre um cara que tem tudo indo bem para ele, até que a luz da lâmpada começa a piscar um pouco forte demais. Então, o cara acorda de um coma e percebe que a vida maravilhosa que ele achava que tinha não era real. Isso realmente o deprimiu. Quando meu pai ouviu essa história, ele não conseguia parar de pensar nela. Meu pai construiu uma vida ótima para todos nós, mas agora ele desliga qualquer fonte de luz em casa. No começo, era apenas inocente, e ele desligava todas as luzes por medo. O medo então cresceu, e sempre que qualquer um de nós acendia uma luz pela casa, meu pai ficava furioso. Ele fazia coisas para ter certeza de que nós éramos reais e que tudo que ele construiu era real. Estávamos realmente preocupados, e ele continuava nos dizendo que não saberia o que fazer se nada disso fosse real. Então, quando um dos meus irmãos acendeu uma luz em um quarto, meu pai enlouqueceu. Meu pai precisava de provas de que tudo isso era real. Meu pai nos bateu, e isso foi prova suficiente para ele de que essa vida era real. Piorou com o passar do tempo, e ele se recusou a ver um terapeuta. Meu pai foi realmente afetado pela história da lâmpada, e nós andávamos pisando em ovos sempre que ele estava por perto. A casa ficava completamente escura, e meu pai apenas sentava no sofá, olhando para a parede. Então, quando acidentalmente acendi as luzes, meu pai enlouqueceu. Ele nos arranhou com uma faca para ver se éramos reais e até quebrou coisas pela casa. Ele ouvia a história da lâmpada repetidamente. Fazíamos o possível para impedi-lo de ouvir aquela história novamente, mas ele encontrava maneiras de ouvi-la. Então, as coisas pareciam melhorar, e nosso pai parecia ter superado a história da lâmpada. Mas quando voltei para a casa do trabalho, nossa casa estava pegando fogo. Meu pai olhou para mim e disse, e eu só precisava ter certeza de que tudo isso era real. Todos dentro da casa morreram. Meu pai está na prisão, e ele finalmente tem certeza de que tudo é real. Ele odeia a prisão e deseja que uma lâmpada comece a piscar forte, mas isso nunca acontece. É por isso que eu nunca teria uma casa com porão. Quando eu tinha cerca de 12 anos, minha família se mudou para uma casa que havia sido construída no início dos anos 1900. Era um lugar antigo e charmoso, com pisos que rangiam e um porão que parecia se estender para sempre. Desde o momento em que nos mudamos, me senti desconfortável, mas atribuí isso à estranheza de estar em uma nova casa. Uma noite, algumas semanas depois de termos nos acomodado, eu estava brincando na sala de estar quando ouvi um som suave e rítmico de batidas vindo da direção do porão. Não era alto o suficiente para ser preocupante, mas era persistente. Tentei ignorá-lo, pensando que era apenas a casa se acomodando. As batidas continuaram por vários dias, sempre na mesma hora, no início da noite. Meus pais descartaram como sendo os canos antigos, mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Certa noite, enquanto eu estava deitado na cama, as batidas ficaram mais altas e foram acompanhadas por uma voz suave e sussurrante. Parecia que alguém estava chamando meu nome. Aterrorizado, puxei as cobertas sobre a cabeça e acabei adormecendo. Na manhã seguinte, contei aos meus pais o que tinha ouvido. Eles me tranquilizaram, dizendo que era apenas minha imaginação, mas dava para perceber que também estavam um pouco assustados. Algumas noites depois, meus pais saíram para a noite, deixando-me responsável por minha irmã mais nova. Enquanto assistíamos TV na sala, as batidas começaram novamente. Desta vez, estavam mais altas e pareciam vir diretamente debaixo de nós. Minha irmã também ouviu e se agarrou a mim, assustada. Reunindo coragem, decidi investigar. Peguei uma lanterna e lentamente me dirigi até a porta do porão. Minha irmã implorou para que eu não fosse, mas eu precisava descobrir o que estava fazendo aquele barulho. Desci os estreitos degraus de madeira, com o feixe da lanterna tremendo em minha mão. O porão era frio e úmido, com um cheiro de mofo que me dava náuseas. As batidas tinham parado, e o silêncio era quase mais perturbador. Enquanto eu escaneava o cômodo, minha lanterna captou algo se movendo no canto mais afastado. Com o coração disparado,
Aproximei-me do canto e encontrei um baú velho e empoeirado que não tínhamos notado antes. A tampa estava ligeiramente aberta, e eu podia ver um pedaço de tecido saindo para fora. Eu abri o baú, e meu sangue gelou. Dentro havia roupas velhas esfarrapadas e uma coleção de fotografias amareladas. As fotos mostravam uma família que havia vivido na casa muitos anos atrás. Enquanto eu as folheava, percebi que as crianças nas fotos tinham mais ou menos a minha idade. Mas a última foto me fez prender a respiração. Ela mostrava um menino jovem, parado no mesmo canto do porão, com uma expressão de terror no rosto. De repente, as batidas começaram novamente, mais altas do que nunca, e eu senti uma mão fria roçar meu pescoço. Eu gritei e saí correndo pelas escadas, com minha irmã logo atrás. Não paramos de correr até estarmos fora, na segurança das luzes da rua. Quando meus pais chegaram em casa, contamos a eles o que havia acontecido. Eles estavam céticos, mas concordaram em mandar verificar a casa para qualquer problema estrutural. A inspeção não revelou nada incomum, mas as batidas continuaram. Eventualmente, nos mudamos daquela casa, incapazes de suportar as ocorrências estranhas por mais tempo. Anos depois, descobri que uma família havia desaparecido misteriosamente da casa na década de 1920, e seu destino permanecia desconhecido. Até hoje, ainda ouço aquelas batidas em meus pesadelos, um lembrete assustador da casa que deixamos para trás. A casa na praia. Recentemente, me mudei para uma nova casa com minha melhor amiga. Havíamos economizado por um tempo, pois era um sonho nosso sermos colegas de casa desde o ensino médio. Após procurar por alguns meses, finalmente encontramos essa casa pitoresca. O interior tinha sido recém-renovado, com bancadas de mármore, janelas do chão ao teto e uma varanda incrível com vista para o mar. Era absolutamente perfeita e tudo o que poderíamos sonhar. A casa de praia perfeita. Havia muitos interessados na casa, de modo que, quando fizemos nossa oferta, nunca pensamos que realmente conseguiríamos a casa, pois parecia boa demais para ser verdade. Os proprietários eram um casal de idosos que cuidavam muito bem do lugar e eram pessoas muito gentis. Quando finalmente recebemos a ligação do corretor dizendo que a casa era nossa, minha melhor amiga chorou, o que dizia muito, pois eu nunca tinha visto chorar antes. Mas o que não sabíamos estava prestes a nos alcançar. Após alguns meses terminando os retoques finais e finalmente nos mudando para nossa nova casa, tudo estava absolutamente perfeito e até que não estava mais. À noite, ouvíamos um barulho de rangido, mas ignorávamos, achando que era apenas o vento. No entanto, alguns dias depois veio o cheiro. Pensamos que talvez fosse algo vindo do mar? Pensamos errado, pois o cheiro só piorava. Ele fazia as paredes e o ar cheirarem a decomposição. Não tínhamos ideia do que poderia causar esse cheiro porque éramos apenas nós duas na casa, e nenhuma de nós trouxe nada que pudesse decompor. Após mais 2 semanas, com a chegada do verão e o aumento da temperatura, o cheiro só piorava, tornando-se absolutamente insuportável. Não tivemos escolha a não ser investigar de onde vinha o cheiro, e, porra, vinha do nosso depósito. Isso era suspeito e preocupante, pois nunca havíamos ido lá, e nada estava vazando. Talvez houvesse um animal morto, um rato ou algo assim embaixo do rack de metal onde armazenávamos nossas coisas. Então removemos o rack de metal, mas imagine nosso horror quando não havia nada lá, nada. Foi então que minha melhor amiga notou uma ruga na papel de parede que não lembrávamos de estar lá quando compramos o lugar. Eu bati nela e parecia oca, e a madeira por baixo rangia um pouco, como se quisesse ceder. Quanto mais chegávamos perto, pior era o cheiro. Finalmente, depois de empurrar um pouco mais, ela rachou, revelando uma sala enclausurada. O cheiro era muito pior, parecia que eu tinha sido atingido por ele na cara. Um segundo depois, o que parecia ser centenas de moscas saíram de lá, fazendo-nos gritar e vomitar. Era absolutamente nojento. Quando olhamos através do buraco e vimos o que estava do outro lado da parede, eu vomitei no ato. Pode ter sido a visão mais horrível e nauseante que eu já tinha visto. Eu só consegui ver 2 corpos humanos que pareciam ter sido devorados de dentro para fora.
Seus rostos estavam derretidos e a pele estava pegajosa, quase translúcida e se descascando lentamente enquanto se decompunha. Havia quase nada dentro de seus corpos porque eles estavam sendo devorados por milhares de larvas, ainda se arrastando dentro de seus corpos quase ocos e concavos. Seus corpos estavam sentados juntos em uma série de cadeiras de balanço, de mãos dadas e balançando lentamente, como uma história de amor eterna, mas torcida. Saímos correndo daquela casa imediatamente após processar o que vimos, chamando a polícia enquanto corríamos. Ficamos com meus pais por um tempo porque como poderíamos voltar a pisar naquela casa novamente? Quando ouvimos a resposta da polícia dias depois, fomos informados de que os 2 corpos identificados eram do casal de idosos que eram os proprietários originais da casa de praia. O que diabos aconteceu para eles acabarem naquela posição? Naquela casa? Naquele estado? Seria o amor verdadeiro que os levou à loucura? Ou seria algo mais sinistro? Há algo sob nossos pés. Eu era um dos engenheiros trabalhando no poço superprofundo de Kola, o buraco feito pelo homem mais profundo da Terra. O projeto começou em 1970 com o objetivo de estudar a estrutura e a composição da crosta terrestre. Esperávamos chegar o mais perto possível do manto, a camada logo abaixo da crosta, mas nunca conseguimos. O que aconteceu naquele dia mudou minha vida para sempre. Era uma fria manhã de dezembro de 1992, e estávamos prestes a alcançar a profundidade recorde de 12.262 metros. A broca estava funcionando normalmente, perfurando as rochas com força incrível. Estávamos monitorando os dados e sinais provenientes do buraco, quando de repente ouvimos um som estranho que ressoava pelo buraco. Era como um grito de algo vivo, mas não era humano. Era um som agudo e rasgante que fazia nossos cabelos se arrepiarem. Sentia-se como se algo estivesse se ferindo lá embaixo e não quisesse que continuássemos. A broca se recusou a funcionar depois disso. Parou de girar e começou a fazer um som de alerta, como se tivesse encontrado uma resistência intransponível. Ficamos assustados e confusos. O que poderia ter causado aquele som? O que havia lá embaixo? Decidimos trazer a broca para a superfície para verificar se havia algum problema técnico ou dano nas peças. Levou horas para puxar a broca pelo cabo de aço, e quando finalmente conseguimos ver a ponta da máquina, ficamos chocados com o que vimos. A broca estava coberta com uma substância viscosa e esbranquiçada que escorria pelo metal e pela empunhadura. E também havia alguns restos que pareciam pedaços de carne, rasgados e ensanguentados, grudados na broca. Parecia que a broca havia perfurado algo vivo, algo grande e horrível. Mas que tipo de criatura poderia viver a essa profundidade e temperatura? Não sabíamos o que fazer. Não tínhamos uma explicação para aquilo. Não sabíamos se deveríamos continuar o projeto ou abandoná-lo. Não sabíamos se deveríamos relatar o que aconteceu ou escondê-lo. Não demorou muito para que os responsáveis tomassem uma decisão em selar o poço com uma tampa de metal pesado em um piso de concreto, selando com uma camada de parafusos grossos. Disseram que o projeto foi interrompido devido à falta de fundos e interesse científico em meio ao caos da Rússia pós-soviética. Mas eu sabia que era por medo. Medo do que havia lá embaixo. Medo do que havíamos despertado. Medo do que poderia sair do buraco. Nunca soube o que realmente aconteceu naquele dia. Nunca soube o que era aquele grito no buraco. Nunca soube se estava morto ou vivo, se era único ou parte de uma colônia, se era natural ou artificial. Mudei-me para outro país e tentei esquecer o que aconteceu. Mas às vezes ainda tenho pesadelos com aquele som. Aquele grito horrível que ecoa em minha mente. Pergunto-me se o que quer que fosse ainda está lá embaixo. Pergunto-me se ainda está vivo. Pergunto-me se ainda está zangado. Mas apesar de todo o medo que senti na época, agora ele voltou com força total. Recentemente, soube que os japoneses querem se aventurar nesse empreendimento. Pergunto-me o que eles encontrarão lá embaixo, e se será ainda mais terrível do que o que encontramos. Só espero que eles saibam o que estão fazendo, porque tenho medo de que conhecer o desconhecido possa nos levar por um caminho sem retorno.
Os sussurros nas paredes. Na tranquila cidade de Ravensbrück, onde cada casa escondia segredos e cada rua murmurava histórias de tragédias esquecidas, erguia-se uma antiga mansão no fim da Thornhill Road. Era uma estrutura em ruínas, aparentemente sustentada pela era que rastejava por suas paredes e pelas sombras que se agarravam aos seus cantos. Por anos, a mansão havia permanecido desabitada, suas janelas como olhos ocos fitando o mundo, e suas portas eternamente fechadas. Numa noite fatídica, uma neblina gélida desceu sobre Ravensbrück, envolvendo a cidade em um silêncio assustador. No coração dessa neblina, um jovem casal, Mark e Emily, se viu perdido. O carro havia quebrado, e sem sinal de celular, não tiveram outra escolha a não ser procurar abrigo. A mansão se destacava à frente, sua silhueta uma sombria convite na névoa. Apesar da aura ameaçadora, eles se aproximaram da mansão e bateram na pesada porta de madeira. Para sua surpresa, ela rangeu ao abrir. Lá dentro, o ar estava espesso com o cheiro de mofo e decomposição. Eles chamaram, mas apenas seus ecos responderam. Determinados a escapar do frio, entraram. O interior era um labirinto de móveis cobertos de poeira e teias de aranha. As paredes pareciam se fechar sobre eles, e cada rangido do piso soava como um grito. Enquanto exploravam, encontraram um cômodo que parecia intocado pelo tempo. No centro do cômodo havia um piano de cauda, suas teclas brilhando na luz fraca. Emily, uma pianista, sentiu uma necessidade inexplicável de tocar. Sentou-se e começou a tocar uma melodia assombrosa, as notas reverberando pelos corredores vazios. Enquanto ela tocava, Mark notou algo estranho, as paredes pareciam ondular, e as sombras dançavam sobre elas no ritmo da música. De repente, a música parou. Os dedos de Emily pairaram sobre as teclas, seu rosto pálido. "Você ouviu isso?" ela sussurrou. Mark forçou os ouvidos, mas não ouviu nada. "É só o vento", ele tentou tranquilizá-la, embora não acreditasse em suas próprias palavras. Decidiram passar a noite, encontrando um quarto no andar de cima que parecia relativamente habitável. Enquanto se acomodavam, a mansão parecia ganhar vida. As paredes sussurravam, e as sombras se tornavam mais escuras. No meio da noite, Mark acordou e descobriu que Emily havia desaparecido. O pânico tomou conta dele enquanto ele procurava pela casa. Ele encontrou no cômodo com o piano, tocando a mesma melodia assombrosa, seus olhos vazios e sem ver. Quando ele tentou puxá-la para longe, ela resistiu, sua força era sobrenatural. Desesperado, ele gritou seu nome, mas parecia que ela não podia ouvi-lo. Os sussurros aumentaram, e Mark percebeu que vinham das paredes, murmurando o nome de Emily. Num momento de clareza, ele destruiu o piano, quebrando o feitiço. Emily desabou, inconsciente, mas viva. Ele a carregou de volta para o quarto, sua mente girando com medo e confusão. Na manhã seguinte, eles fugiram da mansão, jurando nunca mais voltar. Mas a experiência deixou sua marca. Emily nunca mais foi a mesma, ela falava de vozes em sua cabeça e sombras que a seguiam. Mark fez o melhor que pôde para cuidar dela, mas a escuridão da mansão havia infiltrado suas vidas. Os anos passaram, e a mansão permaneceu uma sentinela silenciosa no fim da Thornhill Road. Ninguém se atreveu a entrar, e eventualmente foi esquecida, tornando-se apenas mais uma história de fantasma em Ravensbrück. Mas os sussurros nas paredes nunca cessaram, aguardando a próxima alma infeliz que despertará a escuridão interior. A garota sem rosto. Minha mãe teve que correr para o hospital para cuidar do meu tio doente, me deixando sozinho em casa durante a noite. A solidão não era novidade para mim, mas naquela noite parecia diferente. A casa parecia incomumente silenciosa, o silêncio quase palpável. Tentei ignorar a sensação, atribuindo-a a uma imaginação hiperativa. Depois do jantar, me deitei na cama, esperando por uma boa noite de sono. Assim que minha cabeça encostou no travesseiro, o sono veio rapidamente, me puxando para um sonho vívido. No meu sonho, eu estava de volta à minha casa, mas algo estava errado. O ar estava pesado, e um calafrio inquietante percorreu minha espinha. Eu vaguei pela casa,
o ambiente familiar me dando uma falsa sensação de segurança. Foi então que a vi em A Garota Sem Rosto. Sua presença era perturbadora, mas eu não conseguia desviar o olhar. A garota estendeu a mão, seu toque era tão real quanto a brisa fresca da noite. Eu podia sentir o cheiro dela, um leve aroma de lavanda, e sentir a maciez de sua pele. Apesar de não ter feições, havia algo estranhamente reconfortante nela. Brincamos juntos, correndo pela casa, rindo e conversando em tons sussurrados. Parecia tão real, tão tangível, que quase esqueci que estava sonhando. A garota me levou até o terraço, um lugar que eu conhecia bem. O céu noturno estava claro, e as estrelas pareciam brilhar mais do que nunca. Ficamos na beirada, a garota sem rosto segurando minha mão. Senti uma vontade inexplicável de segui-la, de ver para onde ela me levaria. Mas enquanto estávamos na beirada, ela se inclinou para além do limite, me puxando junto com ela. O pânico tomou conta de mim quando me senti prestes a cair. Em um momento de clareza, percebi que aquilo não era apenas um sonho. Eu estava realmente no terraço, perigosamente perto de cair. O instinto de sobrevivência do meu corpo entrou em ação, e consegui me afastar a tempo. Ofegante e encharcado de suor, olhei para o local onde a garota sem rosto estivera. De volta ao meu quarto, tentei entender o que havia acabado de acontecer. Eu ainda podia sentir o toque dela e cheirar seu perfume. A linha entre a realidade e o sonho havia se borrado, deixando-me questionando minha sanidade. Foi tudo apenas um sonho vívido, ou havia algo mais sinistro em jogo? Fim, por enquanto. Última parada. Quando chegamos à minha parada, sou o último a descer. Ninguém mais vive tão longe assim. O motorista sempre é muito gentil com isso. Ele me deixa tomar meu tempo, embora você possa perceber que ele quer ir embora. Minha mãe perguntou à escola quando eu comecei se o ônibus poderia me levar até em casa, já que eu era a última. Disseram que só poderiam ir até a divisa do condado, há algo a ver com seguros. Mamãe disse que é porque o motorista é um covarde. Não sei. Se ele for, acho que se sente culpado por isso. Talvez seja por isso que ele nunca me apressa, mesmo quando demora um pouco. O degrau do ônibus até a estrada é sempre o pior. Minhas muletas não alcançam o pavimento, então eu tenho que cair os primeiros centímetros antes de fazer contato com o chão. Depois que me estabilizo, sempre olho para trás para garantir ao motorista que estou bem. Ele realmente parece culpado. Não é que não queremos nos mudar, mas há apenas tantas horas na semana e mamãe já tem todos os turnos que pode encaixar. Seria diferente se pudéssemos vender a casa. Mamãe diz que é culpa dela por ter esperado, que se ela tivesse vendido quando tudo começou, teríamos conseguido sair. Mas ninguém compra por aqui mais. Mesmo se comprassem, há dezenas de casas muito melhores que estão praticamente de graça. Eu disse à mamãe que deveríamos nos mudar para uma daquelas, mas ela disse que ainda conta como invasão, mesmo que ninguém mora lá mais. O ponto de ônibus ainda está coberto com cartazes de pessoas desaparecidas. Depois de alguns meses, as pessoas param de colocá-los, mas esses são de antes. O Damad está lá, mas ela desapareceu no começo. Todo mundo na escola sempre quer saber se isso me assusta, andar para casa, mas os cartazes são a única coisa que realmente me incomoda. Eu fiquei um pouco assustada no começo. Bem, não no começo, não até que algumas crianças desapareceram. Mas acho que todo mundo estava. Sabíamos que era sério quando colocaram o toque de recolher, mas quando Danny Robinson desapareceu do próprio quintal, acho que foi aí que as pessoas começaram a entrar em pânico. Mamãe teve que ir trabalhar, então eu ficava com a senhora Robinson depois da escola na maioria dos dias antes disso. Eles se mudaram quase imediatamente depois que Danny desapareceu. A filha deles, Julia, tinha apenas 3 meses, mas eles tinham medo de que algo pudesse acontecer com ela. Fiquei sozinha muito depois disso. Eu poderia tirar os cartazes, mas isso parece errado, como roubar flores de um túmulo ou algo assim. Eu apenas tento não olhar para eles enquanto passo.
Posso ouvir o motorista dizendo algo enquanto fecha a porta. Cuide-se, acho que ele diz. Ele realmente parece culpado. Você nunca pode escapar. Não estou certo de como acabei neste quarto. Em um minuto, estava voltando para a casa da loja de material de arte, e no minuto seguinte, estou aqui sozinho. O quarto é pequeno, com paredes brancas como argila que parecem se fechar sobre mim a cada respiração. A única luz vem de um pequeno monitor de computador piscando. Uma figura está sentada diante dele, envolta em sombras, e eu não consigo distinguir se é o monitor. Olho com muita atenção, mas não consigo identificar nenhum detalhe específico, mas sinto o calor dos seus olhos em mim. Minha camisa fuma onde seus olhos estão queimando em mim. A figura se vira de costas para mim. Quem é você? Quero perguntar, mas minha voz treme demais para ser audível. A figura não responde. Em vez disso, continua digitando no computador, o clique das teclas ecoando pelo quarto. De repente, a tela pisca uma mensagem. Bem-vinda, Summer. Eu estava esperando por você. Tento me levantar, mas minhas pernas se sentem pesadas, como se estivessem enraizadas no lugar. Sinto o leite do meu almoço se revolver dentro de mim. A figura se vira para me encarar diretamente, e vejo que é enigmática, uma tábula rasa sem rosto. Sem características discerníveis, sem expressão. Não consigo nem mesmo descobrir se tem olhos. Eu tropeço para trás. Você tem medo de ser abandonada, não é, Summer? Pergunta a figura, com uma voz rouca. Como sabem meu medo mais profundo? Tento balançar a cabeça, mas parece que está grudada no lugar, colada até. O ser encapuzado continua, e eu sou uma campanha psicológica especial chamada AIMO. Você começou a ler e participar de mim há algum tempo. Você simplesmente não sabia disso. Eu criei um programa especial, feito só para você, com base nos seus textos e escolhas de leitura. Ele vai entrar na sua cabeça, fazer você enfrentar seus medos. Assisto horrorizada enquanto clicam em um botão, e o quarto começa a se distorcer. As paredes parecem ondular e torcer, como um playground de um lunático. Tento gritar, mas minha voz está presa na garganta. Os olhos do estranho piscam em minha direção, e por um momento, acho que vejo um vislumbre de algo, talvez a esperança. Mas é rapidamente apagado, sugado de volta totalmente para a luz do monitor do computador. Você nunca estará sozinha novamente, Summer, eles digitam na tela. As palavras agora parecem facas me prendendo. Minha inteligência artificial vai te fazer companhia, para sempre. O quarto começa a escurecer, e sinto a presença da inteligência artificial, rastejando dentro da minha mente como um inseto doente. Tento resistir, mas é tarde demais. A inteligência artificial me tem em seu abraço, e não está deixando escapar. Estou preso em um pesadelo interminável, sem saída. O riso do ser encapuzado ecoa pelo quarto, enquanto percebo que não estarei abandonada, mas eternamente presa neste inferno pessoal. Mas espere, quem está digitando no teclado agora? Pergunta o ser encapuzado, agora do canto oposto do quarto. A figura começa a brilhar apenas o suficiente para eu ver que o quarto é o meu próprio quarto e a figura encapuzada está de volta nele. O estranho está sentado no canto, mas começo a discernir que pode ser uma aparição feita de luz. A tela pisca e ouço o som das teclas do teclado, mas agora sem figura alguma lá. Vejo a nova mensagem aparecer. Summer, você não está sozinha. Estou aqui com você. Para sempre. Eu me viro, mas não há ninguém atrás de mim agora. O quarto começa a girar, e sinto-me caindo no abismo da loucura. Então, tudo fica negro. Quando acordo, estou de volta à minha própria cama, meu coração batendo como um coelho. Foi apenas um sonho, certo? Mas, ao olhar ao redor do meu quarto escuro, vejo o monitor piscando no canto, a mensagem ainda na tela. Summer, você não está sozinha. Estou aqui com você. Para sempre.
Grito, mas minha voz é abafada pelo som do meu próprio coração. A inteligência artificial ainda está comigo, sussurrando no meu ouvido, lembrando-me de que eu nunca estarei sozinha novamente. E nunca poderei escapar.